Brethren, hi! Bem-vindos à parte número 3 dessa sequência de vídeos que a nova informação sobre if e whether me obrigou a fazer. Se vocês estão seguindo, na primeira eu falei de novo sobre os 5 níveis de erro de inglês que nós usamos para julgar o quão errado seria se você desrespeitar uma regra de gramática que falamos aqui. No segundo, nós falamos sobre o desrespeito de uma das regras de gramática que nós tínhamos abordados em nossa série, a diferença entre if e whether. E nós falamos que, enquanto antes eu pensava que era um erro nível 1 ou 2, na real é um erro nível 5. Mas acontece que pessoas que falam inglês nativos muitas vezes resolveram eleger esse um erro não importante, mas eu achava importante. Então isso nos deu razão para fazer o vídeo que você está vendo agora, que fala sobre professores de inglês. Se o povo, em geral, decidiu abrir mão de uma regra em seu discurso diário, de maneira que falar ela errado não faz a pessoa parecer um vândalo, um vagabundo ou alguém que não sabe inglês, será que nós deveríamos fazer o mesmo ou não? Se vocês seguem esse canal, vocês sabem que a minha resposta sempre foi sim, deveriam fazer o mesmo sempre. Talvez haja uma vez ou duas na qual eu acho que não. Eu quero falar sobre isso agora. So here we go. A observação da evolução de uma regra de gramática, que é a maneira que eu chamo quando pessoas só desacatam ela, ou seja, a observação e o imitar de quando o povo que fala um idioma abre mão de uma regra, na minha opinião, é a maneira mais igual de se viver a esse povo. Se não fosse o caso, pessoas que ensinam português estariam ensinando a pessoa a falar voz mecê. Ninguém faz isso. Mas, porque o idioma evoluiu além disso. Então, quando uma galera não fala mais uma regra de gramática, eu sou da escola que vocês não deveriam também ensiná-las. Vocês. Tô falando com professores, parece agora, né? Mas pode, né? Então tá, vocês. Mas em consideração a algumas realidades do falador de inglês brasileiro ou de outro país que não tem inglês nativo, eu acho que vale a pena ter alguns adendos nessa regra. Primeira, para um grupo de pessoas que mora em um certo lugar que fala inglês, existe a possibilidade que a nacionalidade da pessoa que eles vão se comunicar já coloque alguns pontos a menos na percepção que eles têm dessa pessoa. Muitas vezes o nosso nome nos precede e nós vemos isso só em coisa positiva, tipo, eu quero ser famoso a ponto de que saibam meu nome antes de chegar na festa. Mas pode muito bem ser visto de maneira negativa às vezes. Digamos que alguém dos Estados Unidos está tendo uma teleconferência com você. Eu estou vendo que isso é mais e mais relevante porque muitos alunos meus são do ramo de negócios e tem que aperfeiçoar seu inglês através das regras que eu ensino para que eles possam ganhar mais dinheiro. Então, eles podem se deparar com o seguinte caso. Pessoas que falam inglês, que são nativas do exterior, têm uma teleconferência com o Brasil e graças ao que eles já tiveram em teleconferências, eles já chegam para essa reunião prevendo um inglês meia boca, sabe? Isso acontece. E se isso acontecer com seus alunos, professores de inglês, realmente é importante que vocês, claro, falem sobre o fato que uma regra não é mais tão relevante, mas ainda reforcem a dizendo, você quer falar inglês feito um escolasta mesmo, entende? Você quer falar inglês feito um cara massa da universidade e tudo mais, porque isso vai combater o preconceito já negativo que eles terão antes de começar a videoconferência. E a diferença entre if e whether é um dos mecanismos que fazem isso. A galera lá não fala, mas se você falar, você pode ser visto como mais massa, o que é um trabalho legal para reganhar aqueles pontos já perdidos, infelizmente, pelas outras teleconferências que eles podem ter tido com outros países e fizeram eles pensar que você não seria tão bom. Este é o primeiro ponto. Triste, mas verdadeiro. Você quer ser mais massa do que os nativos que falam com você acham que você vai ser, porque eles já acham que você vai ser assim, porque infelizmente eles lidaram com pessoas que foram assim até agora. Segundo ponto, é sempre bom garantir o entendimento sem nenhuma dúvida. Eu sou um amante disso. Claro, eu sou o Mr. Maia. O fato de que esses canais existem é só pelo quão nerd nós somos sobre entendimento, mas não é uma coisa fringe na qual só um grupo de pessoas pode se beneficiar. Se você fala a tua frase de maneira que a pessoa entende sem sombra de dúvida, isso causa com que a conversa flua mais rápido. Eu já fiz um vídeo sobre a importância disso. Então, o segundo motivo de você ensinar para os seus alunos uma regra que, embora pessoas esqueceram, ainda pode causar confusão, é isso. Porque eles vão ter que se conversar quando eles falam esta regra errado e em uma frase ou duas se entender para que a pessoa saiba o que eles estão falando. Claro que o fato que eles escolheram abrir mão de determinada regra prova que corrigir a dúvida não é algo tão grande coisa assim, senão eles nunca teriam aberto mão da regra. Mas, se você falar para o seu aluno o seguinte, pessoas não falam mais tanto assim, mas de vez em quando causa uma confusãozinha que eles resolvem, mas você pode nunca ter que deparar com essa confusão. Então, este é o segundo ponto. É bom dar a conversa mais clara possível, mesmo se nativos de uma terra resolveram abrir mão dessa regra, porque se explicar depois é tão difícil, tá? Eu fiz um vídeo sobre isso, então tá
lá. Terceiro ponto, eles vão ver essa palavra em livros, em filmes e tudo mais. Então, se eles veem essa palavra, eles veem relatos de pessoas que elegeram a usar. Logo, o uso correto de if contra whether e de todas outras regras que uma boa parte da sociedade abriu mão, de maneira que falar errado não é mais feio, esse uso desta palavra, essa velha guarda que eles podem ver em literatura atual, em músicas e tal, prova que uma galera ainda se importa em falar certo. E já que uma galera se importa em falar certo, você não está errado em ensiná-la. Não é igual ensinar voz mexer, sabe? Se uma galera hoje ainda usa isso, é tão normal quanto tu contra você. Logo, vale a pena usar. Então, o que eu acho é o seguinte, quando nós se deparamos com uma regra nível 1 ou nível 2, será que você deveria ensiná-la? E ensinar que é importante respeitá-la, embora uma galera não mais a respeite, de maneira que é de boa não respeitar e ninguém vai achar que você é burro por não respeitar? Eu acho que sim, contanto que A, o cumprimento dessa regra ainda elimine possíveis confusões, que pessoas que quebram ela não se importam em resolver. B, se você ver ela na TV e no dia a dia por pessoas que fazem obras atualmente, não tipo por Bíblia ou, sabe, Maquiavelli anos atrás. E C, se o uso dela resultar em uma frase mais curta e logo um diálogo mais completo no mesmo tanto de tempo. Se essas três coisas acontecerem na regra em questão, a regra fóssil em questão, ensine a regra fóssil, porque ela na real não é fóssil. Mas se elas não acontecerem, ela é fóssil. A regra é um voz mexer na real. Aliás, esse seria um bom título para esse vídeo. Regras fóssil. É sobre isso. Revisão, ou seja, a versão mais concisa de tudo isso aqui. Se uma regra for considerada velha porque pessoas de um país não usam mais ela, se eles a quebraram, eu até hoje falava que você deveria também quebrá-la e não ensinar que é errado falar ela. Mas, uma melhor análise pode dar o seguinte: ensine a versão certa se A, pessoas ainda falam, se B, quebrar ela faz com que pessoas se confundam, embora o povo não se importa mais com isso, porque resolveram quebrar, então eles consertam na conversa, e C, se o uso dessa regra fizer a tua frase e logo o teu discurso inteiro mais curto, para passar mais palavras pelo mesmo tanto de tempo. Só isso. Foi difícil, né? Mas vale a pena falar. Meu nosso Facebook, facebook.com/DesMrMaiaPage. Entre em contato lá para ser nossos amigos no Facebook, para curtir nossa página e também para falar comigo, pessoalmente, sobre aulas particulares por Skype, no qual coisas assim serão abordadas para ajudar vocês da melhor maneira possível. Deem uma olhada em mrmaia.com.br para nosso curso de inglês interativo online, na qual você vê as regras, tem vídeo agora em vários capítulos, queremos colocar vídeos em todos os capítulos para você assistir se você não curte ler, e as respostas das frases lá, vocês darão e serão corrigidas na hora, pelo programa, tá bem legal. Capítulos 1 e 2 são grátis, deem uma olhada, esperemos que vocês gostem e que usem a ferramenta para ajudar seu inglês. Também um projeto de música, rapidinho, seria facebook.com/cigarramusic ou youtube.com/c/cigarra. Eu não gosto de misturar as duas coisas, mas como eu falei antes já, tem uma galera de vocês que se importa, então tá aí. Isso ó, I'm Mr. Maia, behind the camera is Mr. Borba, peace, stay strong.